E aí, gente, tudo bom? Estamos iniciando a nossa aula de História do 8º ano. Hoje eu estou acompanhado de Elaine, nossa intérprete de Libras, né? Enfim, faz um trabalho fundamental para que nossas aulas cheguem a todos e todas. Nossa aula, enfim, seja realmente, possa atingir, alcançar todos os públicos, né? O que é uma coisa muito importante, seja de fato inclusiva. Quero deixar um abraço para todos os professores e professoras da Rede do Recife, né, para todos os colegas que estão nessa batalha pela educação na nossa cidade, e claro, as nossas cidades vizinhas também, onde o nosso sinal alcança, tá bom? Nossas aulas chegam, então, e a você, estudante, claro que, né, o qual nós nos dedicamos, é justamente para você, né, para que a gente possa, né, aprender mais, para que a gente possa crescer enquanto ser. Enfim, é isso. Olha só, o nosso tema de hoje ele é muito interessante. Nós vamos falar sobre o período regencial. Na aula passada até chamei a atenção. O pessoal tem me perguntado na rua aí sobre o período em que está ocorrendo aí uma novela, né? Que está focando aí na figura do Dom Pedro II. Aí eu chego em casa, o pessoal pergunta sobre Dom Pedro II, chego na rua, Dom Pedro II, o segundo reinado. Aí eu digo, bom, né, um tema realmente interessante e é muito bacana que as pessoas estejam interessadas em história, em saber mais sobre nossa história. Isso aí vai chegar lá, eu vou falar sobre o segundo reinado nas próximas aulas. Mas hoje eu vou falar sobre um período que antecede, né, o segundo reinado, que é o período regencial. Então, no encontro passado, nós falamos sobre o primeiro reinado, né? Enfim, como é que sucedeu ali o processo de construção do Estado brasileiro. A gente vai continuar pensando nisso. Mas eu quero começar a aula chamando a atenção para uma coisa. É a ideia do coronelismo. É provável que você já deve ter ouvido esse termo coronel. Então, a gente vai começar a entender um pouco como é que surgiu a figura do coronel na história do Brasil. Olha só, quando a gente fala de coronel, principalmente quando trata do início do período republicano, os coronéis que eram grandes proprietários de terra e que controlavam trabalhadores e trabalhadoras em um período que o Brasil era essencialmente rural, a maior parte da população vivia no campo. Então, essa gente acabava controlando o sistema político no Brasil. Então, os primeiros anos da República, foi um período em que o coronelismo foi homogêneo, né? Ou seja, ele esteve com todo o poder. Então, eram os coronéis que decidiam os rumos políticos do Brasil. Hoje ainda tem uns coronéisinhos, pelo menos na nossa política, né, governando, atuando de forma autoritária, querendo obrigar os trabalhadores, as pessoas a votarem o que eles querem, usar meios, recursos, né, para obrigar as pessoas a votarem nos seus candidatos ou nele próprio, né? Então, essa figura do coronel, ela se construiu justamente durante o período regencial, pelo menos ela vai se fortalecendo, já que remonta a outros tempos, aos senhores de engenhos, né, de outros tempos. Mas, oficialmente, a figura do coronel surgiu durante, né, o período regencial. Mas como foi que essa figura surgiu? Tá? O nosso robozinho está falando o que aí? A figura do coronel teve muito poder ao longo da nossa história, né? É justamente isso. Né? É uma figura realmente poderosa e ainda ressoa sobre nossa política hoje. Tá? Mas como é que surgiu, né, essa figura do coronel? Aí a gente tem uma imagem, né, que trata aí uma família e seus agregados, tá certo? É uma imagem do começo do século XX, ela não está muito focada, né? Uma imagem de muita qualidade, mas estão lá, né? Está o coronel sentado, acompanhando da sua esposa, dos seus outros filhos e de agregados, genros, né? Mas mostrando ali o seu poder. Então, de modo geral, podemos dizer que o coronelismo se refere a um sistema marcado pelo poder de agentes locais, sobretudo proprietários de terra, sobre a política, né? Como eu disse para vocês, obrigando as pessoas a votarem em quem eles queriam, dando os rumos do país, que não eram os rumos que interessavam ao povo de modo geral, né? Mas eram os rumos que interessavam a eles, tá certo? Beneficiando a eles. Essa imagem que eu estou trazendo aí para vocês é justamente um conjunto de gravuras lá do começo do século XIX, em que a gente traz ali a Guarda Nacional, não é? Essa é uma pintura de 1850, tá certo? E aí, essa Guarda Nacional, ela teve um papel, gente. Veja só, a gente está falando da criação da Guarda Nacional em 1831. Nesse período, né, então, não tinha feito 10 anos ainda da independência do Brasil.
E o Brasil não tinha ainda um exército oficial, organizado, né? Ainda estava lidando, né, com algumas revoltas, inclusive estava lidando com revoltas, com alguns problemas, porque esse período vai ser muito confuso na nossa história, muito marcado por levantes no Brasil inteiro, mas tinha ainda se envolvido em algumas guerras pela independência e tal, então precisava se articular enquanto uma força militar. E, principalmente, reprimir a sua própria população. Então, nesse sentido, né, foi criada no Brasil a Guarda Nacional, que era justamente o seguinte: entregava patentes para alguns proprietários de terra, a figura do coronel surge aí. Então, o coronel era um fazendeiro, por exemplo, um dono de uma fazenda de café, um dono de um engenho, e aí o sujeito recebia uma patente, geralmente uma de coronel, e aí ele mobilizava o seu povo, né, os seus trabalhadores, os seus jagunços mesmo, armava essa gente, justamente para compor uma força que, caso o Brasil precisasse, por uma possível invasão, pelo menos no discurso era esse, essa força estava ali para defender o país. Na verdade, o objetivo maior era lidar com a própria população. Era atacar os sujeitos indígenas, era para reprimir as revoltas dessa população excluída desse Brasil que estava em construção enquanto um Estado, né, independente. Enfim, então, o objetivo maior era esse, né, a repressão e garantir os interesses da escravidão, da posse da terra, desse país excludente, né? Então, a Guarda Nacional surge basicamente em torno disso, e a figura do coronel vai ter um papel central, porque era ele que vai armar, não é, um conjunto de pessoas para realizar isso que eu falei para vocês há pouco. Então, bom, falou sobre o coronel, a gente vai remontar sempre essa história da criação da Guarda Nacional em 1831. Pegaram aí? Beleza? Vamos avançar? Ótimo. Então é o seguinte, sobre a aula de hoje, quais são os objetivos, né? A gente sempre deixa muito claro ali o que é que a gente pretende discutir depois dessa introdução. Então, nossos objetivos são esses: compreender o que foi o período regencial na história política do Brasil. Né? O segundo objetivo é estudar os conflitos sociais ocorridos durante o período regencial. Não é? E 3, analisar o processo de construção do Brasil na regência. Lembrando sempre que o Brasil ele já não nasceu enquanto país pronto, né, com seus territórios, com seus símbolos, enfim, com a concepção, com todo mundo se entendendo enquanto brasileiro. Então a gente precisa entender um processo de construção desse país a partir de uma série de elementos, a partir das disputas sociais, a partir da imposição, né, de valores, de uma legislação, uma série de questões que a gente vai estudando. E é importante dizer que hoje, a gente está aqui em 2021, né, a gente está ali próximo a completar, né, o bicentenário da independência do Brasil, né, os 200 anos da independência, tá? E aí a gente ainda está construindo, nós ainda construímos elementos que nós, né, agregamos, estabelecemos, né, vamos adicionando a ideia do que é o Brasil, do que é ser brasileiro ou brasileira. Imagina nesse momento, né, imediatamente posterior à independência do Brasil. Tá? Então, por isso que a gente fala da ideia de construção nacional, que a gente vai voltar a falar, né, nas aulas seguintes, tá certo? Então, ó, falar dos objetivos, aí a gente retoma o que nós discutimos na aula passada, né? Como eu falei para vocês, o Dom Pedro I, que é esse sujeito aqui, ó, representado, né, por um autor desconhecido, né? Então, ele se tornou o rei do Brasil após, né, a proclamação da independência. Só que o Dom Pedro I, né, ele governou de forma autoritária, ele desagradou a elite brasileira, né, afinal de contas não atendeu a todos os interesses dela, embora a estrutura social, econômica, política, né, se manteve. Eu falei para vocês que o Brasil foi a única monarquia de toda a América após se tornar independente, né? Então, o que era visto assim por outros países com uma forma de forma desconfiada, né? E analisando, né, dentro de uma perspectiva histórica, é interessante que quando os outros países se tornaram uma república, o Brasil se tornou uma monarquia, e não só se tornou uma monarquia, governado por um rei que era filho do rei de Portugal, manteve-se da mesma família de Bragança. Então, tinha algumas questões que, no mínimo, eram estranhas, né, para dizer aqui no mínimo. Mas, gente, o Dom Pedro ele não agradou, né, a elite brasileira, sobretudo porque ele tentou, né, centralizar ainda mais o poder, governou de forma autoritária, não deu o espaço que a elite brasileira queria para participar do sistema político, tá certo? E optava frequentemente por portugueses para ocupar os postos privilegiados. Bom, isso vai fazer com que
o Dom Pedro acabasse, diante da pressão e dos encaminhamentos que estavam acontecendo, abdicando do trono do Brasil. Então, essa representação que a gente tem é isso, né? Essa coroa aí, né, deixa de ser dele, ele deixa de ser o rei do Brasil. E aí, só um dado interessante, ó. O Dom Pedro I, ele deixou de ser rei do Brasil e foi embora para Portugal. E lá ele se tornou rei de Portugal, já que o seu pai já tinha falecido, o seu irmão tentou assumir o trono, né, e o Dom Pedro, como ele era o primogênito, né, o primeiro filho, ele tentou passar o trono para a filha dele, não conseguiu, então ele foi lá e tomou o trono e se tornou rei de Portugal. É interessante que lá em Portugal, né, o Dom Pedro, ele foi conhecido como rei liberal, era um rei que servia, atendia à Constituição portuguesa que havia sido feita, né, depois de 1820, né, promoveu uma série de desenvolvimentos e avanços lá em Portugal, ao contrário do Brasil, que ele era visto como autoritário. Então a visão do Dom Pedro enquanto rei de Portugal acabou sendo, né, construída de uma forma muito diferente do que foi os seus poucos anos de reinado aqui no Brasil. Ele reinou durante 9 anos, né, até a sua abdicação em 1831. Então esse é um dado interessante, né, para pensar sobre, né, esses encontros e desencontros da história. Bom, o que acontece é que quando o Dom Pedro abdicou do poder, claro, ele não deixou a monarquia para qualquer um, resolva aí qual é o problema. Ele abdicou o trono para o seu filho. Né? Então, a gente tem essa representação dessa coroa aí que é passada para o seu filho, que era criança, vai se tornar o Dom Pedro II, né? O segundo rei do Brasil, mas ainda era uma criança, não tem nem 6 anos ainda. Né? Então, obviamente, ele não tinha condições nenhuma de governar. Portanto, quando a gente fala de período regencial, eu me refiro justamente a esse intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo reinado, um período que o Brasil, né, não tinha um rei governando, já que o Dom Pedro ainda era uma criança, né, então vai se esperar, não é, alguns anos até que ele pudesse assumir, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, a gente vai ter esse intervalo aí. Então, para conceituar direitinho, nós temos aí o seguinte, né? O período regencial se refere ao intervalo compreendido entre 1831, né, que representa a abdicação do Pedro I, e 1840, que é quando Dom Pedro II assume, que aí é justamente o que vocês estão acompanhando lá na novela, né, quando o Brasil foi governado por regentes, ou seja, são sujeitos que vão, né, governantes, que vão assumir, né, a administração do Brasil, a administração política do Brasil, enquanto o Dom Pedro II não podia assumir. Então, ele vai reger o Brasil em nome do rei, por isso esse termo regencial, tá? Então, basicamente é isso, tá certo? Que nós vamos ter, né, para esse momento. Mas o que eu quero demarcar? O nosso robozinho está perguntando aí, mas professor, esse período foi tranquilo? Não. Esse período foi muito conturbado. Você imagina o seguinte, se o Dom Pedro I, né, ele governou de forma autoritária, isso gerou uma série de conflitos e disputas, e o Brasil ainda estava se construindo, se modelando enquanto país, existiam vários setores no Brasil que estavam ali, né, se colocando, querendo mais privilégios, querendo que as suas demandas, suas necessidades fossem atendidas, tá certo? E frequentemente não era. Então, nesse momento de vácuo entre, né, os reinados, é justamente quando vão, né, eclodir vão aparecer uma série de disputas, uma série de revoltas, né, que acabaram, né, mobilizando vários setores da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala do período regencial, a gente acaba demarcando isso, tá bom? Não foi um período fácil, não. Agora, quais eram os grupos que estavam ali disputando o poder no Brasil? Então, eu vou apontar aqui 3 grupos, né, que se articularam em torno do poder, né, pelo menos enquanto não tinha o Dom Pedro II não assumia, como é que vai encaminhar, né, o sistema político no Brasil, tá? Então, o primeiro deles seria os restauradores, o que chamava Caramuru. Esse termo Caramuru, gente, remonta, né, à figura, né, de um português, se eu não me engano, o nome dele é Diego Álvares, né, que foi deixado aqui ainda no início da ocupação portuguesa, né, e acabou se tornando, né, se casando com a filha de um indígena, né, e se tornando a liderança indígena na Bahia, né, enfim, e acabou sendo um grande interlocutor entre, né, os portugueses que estavam ocupando o território e
os grupos indígenas tupi que viviam na Bahia. Mas bom, então vai se apelidar esse grupo de Caramuru. Mas esses restauradores, quem eram, o que eles queriam? Então, eram formados por comerciantes portugueses e tinham os interesses, claro, que o Dom Pedro votasse, militares conservadores e altos funcionários públicos, né? Então, esse grupo era liderado por José Bonifácio e tinha o jornal Caramuru como meio de difusão, e aí, inclusive, ajuda a entender por que esses sujeitos eram chamados de Caramuru, né? Por conta do jornal, que remontava aquela figura que eu expliquei há pouco. Então, o José Bonifácio tinha sido um dos grandes articuladores da independência do Brasil, tá? Então, o que é que esses grupos queriam? Esse termo restaurador, ele já indica muita coisa, porque o objetivo deles era justamente esse, ó. Defendia o retorno do Dom Pedro I, né, ao trono do Brasil, e era favorável à centralização política. Então, eles queriam, não é, que, de fato, o rei centralizasse o sistema político no Brasil, né, tivesse mais autoridade sobre os agentes políticos. Então, esse era o objetivo desse grupo restaurador ou Caramuru. Bom, qual era o outro grupo que estava presente aí? Vamos ver, né? Então, além dos restauradores e caramurus, eu destaco aqui o grupo liberal moderado ou chimango. Então, esse grupo aqui, gente, olha, era composto por membros da aristocracia. Olha, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Quando ele fala aristocracia rural, eu me refiro aos grandes proprietários de terra. Certo? Então, sujeitos proprietários de terra, de pessoas escravizadas, né, que tinham uma autoridade muito grande sobre os trabalhadores livres também, tá certo? Então, esse grupo realmente é que mandou no Brasil e ainda manda no Brasil até hoje, né? Os grandes proprietários, tá? Então, aqui nós temos esse grupo, né, composto por essa aristocracia rural, que atuava no governo regencial. Então, o que eles defendiam? A ordem vigente, sobretudo a monarquia e a escravidão. Então, eles queriam a estabilidade, né, do Brasil que existia até então. Eles até queriam mudança, mais participação política, como eu vou colocar aí. Mas eles queriam que se mantivesse, né, a grande propriedade e a escravidão. É aquela coisa assim, dizer assim, vamos pensar aqui quanto um liberal. O termo liberal, gente, remonta o próprio iluminismo, a Revolução Francesa, tá? São temas que vocês estudaram. Que trata do liberalismo, que vai defender, né, a liberdade, né, a liberdade de expressão, de ir e vir, a ideia do Estado de Direito, tá certo? Só que no Brasil não vai ser bem assim, não. Os caras vão ser liberais, eles vão defender alguns aspectos do liberalismo, pero não muito, nem tanto. Não é porque eles, por exemplo, enquanto o liberalismo, né, o clássico, defendia a ideia da liberdade, aqui se defendia a escravidão. Como é que pode um negócio desse? O cara é liberal, né, mas defende a escravidão. É igual muita gente hoje no Brasil que diz que é liberal dentro do aspecto econômico, mas nas práticas sociais é conservador, inclusive negando o direito às outras pessoas que não são exatamente do jeito que eles querem. Então, essas coisas existem na nossa história. Né? Então, lá no período regencial, lá no século XIX, existia esse grupo de liberal, eles pegavam uma parte do liberalismo, mas não pegavam a outra. Quando falava de liberdade, liberdade não pode ter não, porque tem que ter escravidão, sabe? Mas alguns aspectos, como por exemplo, ser contrário a uma monarquia absolutista, eles defendiam, tá certo? Então é isso que a gente vê na sequência. Defendia um governo centralizado e a manutenção da unidade territorial, mas ao mesmo tempo, esse Estado, esse poder centralizado na figura do rei, especialmente, esse rei deveria obedecer a uma Constituição, esse rei deveria atender mais aos interesses dessa elite. Foi inclusive o que o Dom Pedro II fez, né? Ele governou atendendo muito aos interesses desses grandes proprietários, né, para que ele não tivesse problema, tá? Então, esse seria o grupo liberal moderado. Mas nós temos um outro grupo de liberais, que são os exaltados. E eu vou destacar aqui, gente, Pernambuco, inclusive, tinha uma tradição, né, desse liberalismo exaltado, até porque alguns sujeitos aqui em Pernambuco se envolveram, né, a própria Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, foram dois movimentos que dialogavam muito com o liberalismo. Tinham seus problemas também, como, por exemplo, não debateram seriamente a escravidão, mas aqui chegou a se pensar até em república. Ou seja, o Brasil não tem uma monarquia e instaurar num país uma república como aconteceu no restante da América, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Equador e por aí vai. Não é? Então, a ideia seria justamente até romper com
a monarquia, tá certo? E no caso da Confederação do Equador, chegaram inclusive a se separar por um momento do país, do resto do Brasil, e instaurar uma república, mas que não conseguiu reconhecimento a tempo e nem conseguiu se defender, né? E o movimento acabou sendo derrotado. E o território de parte do Nordeste, né, que é Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, acabou sendo agregado, inserido novamente no território brasileiro. Então nós tínhamos essa tradição desse movimento liberal exaltado, mas de modo geral participavam desse grupo proprietários rurais, classes médias urbanas e também do exército. E aí eles defendiam a autonomia das províncias, ou seja, que as províncias tivessem, né, um pouco mais de liberdade em relação ao poder central no Rio de Janeiro, até porque havia uma cobrança muito grande de impostos, sabe? Um peso muito grande do Rio de Janeiro e poucos benefícios. Então eles queriam mais autonomia para não pagar muito lá para o Rio de Janeiro e poder desenvolver mais o território. E também defendia essa descentralização do poder. O poder não devia estar concentrado na mão do rei. E alguns já chegavam até a defender a república, né? Ou seja, o direito a voto, escolher um presidente em vez de ter um rei, tá certo? Essa seria a ideia. E vamos combinar, né? Já dentro do debate de republicano, né, a ideia de monarquia não interessava muita gente, não. Pessoalmente, eu acho que a ideia de monarquia também não é legal, não. A não ser que eu fosse o rei, né? Se eu for o rei, é bom. Mas se eu não for o rei, imagina, você tem um governante ali que... Né, ele é governante porque ele nasceu ali naquela família e vai lhe governar e você não vai ter nenhum direito de escolher um outro governante. Pelo menos na república, na democracia, a gente pode escolher os representantes. Ando escolhendo mal, mas enfim, né, isso é outra conversa. Então é o seguinte, né, vamos avançar aqui, para não complicar, né? Então a questão nossa é pensar, né, que esses grupos, né, de políticos estavam, né, ali debatendo quais os rumos do país naquele momento. Até mais uma, assim, os mais radicais defendiam a instalação de uma república, como eu coloquei para vocês aí em outro momento, tá beleza? Bom, e aí vamos continuar pensando esse período regencial, principalmente no que ele foi mais complexo, tá certo? O nosso robozinho está dizendo, tiveram muitas revoltas no Brasil. Eu comecei dizendo que em 1831 se montou a Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, gente, ela tinha justamente esse objetivo de reprimir, né, qualquer mobilização no Brasil que viesse a ser contra os interesses de uma elite, tá certo? Então vamos ver quais revoltas aconteceram no Brasil durante o período regencial. Então, eu tentei representar aqui no mapa para vocês algumas dessas revoltas, tá certo? E que é importante a gente poder acompanhar. Então, olha aí no mapa. Então, a gente tem o seguinte. Entre 1835 e 1840, nós tivemos a cabanagem lá no Pará, tá certo? Entre 1838 e 1841, nós tivemos a balaiada no Maranhão. Entre 1831 e 1833, a Sabinada na Bahia. E entre 1835, mais duradouro, e chegou até o segundo reinado, em 1845, nós tivemos a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Gente, esses movimentos, eles tiveram algumas características diferentes. Eu tentei apontar aqui algumas linhas gerais para a gente entender um pouco desses movimentos. Alguns, como é o caso da cabanagem, e a balaiada, né, no Pará e no Maranhão, tiveram uma grande participação popular, né, uma grande participação das camadas excluídas, sobretudo sujeitos indígenas, tá bom? Então nós tivemos aí, né, essa população de caboclos, né, enfim, desse contato maior com a própria população indígena, pobre, né, enfim, que sofria uma série de violências. Tá certo? A gente já vai ter, por outro lado, a Sabinada, que faz parte de uma camada média, que recebeu, inclusive, esse nome por conta do João Sabino, né? Enfim, o quanto os jornalistas e essa camada média da Bahia debatia a relação com o poder central no Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Sul, um movimento que contou, sobretudo, com a participação das elites, né, com os distancieiros, produtores da carne de charque, que chegaram a pensar na independência do que hoje seria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná em relação ao resto do Brasil, tentando acompanhar o que havia acontecido com o Uruguai, né, alguns anos antes, tá certo? Então, e esse termo cabano,
né, se refere à própria moradia dos trabalhadores que estiverem envolvidos no movimento. Mas vamos ver aqui linhas gerais desses movimentos. Então, é possível identificar alguns aspectos em geral que são justamente o seguinte. O primeiro deles, representar as insatisfações das elites locais contra o poder central concentrado no Rio de Janeiro, em busca de um período, né, em que o Brasil ainda estava, né, em processo de formação. Né? Então, deixa eu corrigir aqui, né, que mas a ideia é que nós tivemos uma participação efetiva das elites locais, que estavam insatisfeitas com o poder central no Rio de Janeiro, a forma como lidava com as províncias, né, sobretudo em um período em que o Brasil estava se construindo. Então, são as elites dizendo ali, olha, os encaminhamentos que eu quero são esses. Não à toa que nós vamos ter dois movimentos, né, no norte do Brasil, né, aliás, a gente pega o Maranhão, ainda é Nordeste, mas enfim, Norte e Nordeste do Brasil, porque eram territórios que faziam parte do estado do Grão-Pará, né, e Maranhão, que não era o Brasil durante o período colonial, mas que agregaram após a independência. Então, estavam muito satisfeitos justamente com essa ideia de ter que pagar muito para o poder central e recebia pouco em troca, pouca participação. Então, essa elite vai puxar esse movimento, mas que depois vai ser incorporado por setores da população, né, enfim, excluída, até então excluída, e que vai deixar a própria liderança meio preocupada, né, com os encaminhamentos, tá bom? O outro ponto que eu quero destacar é esse aqui, ó. Representar as dificuldades econômicas das províncias e a incapacidade do Estado brasileiro em resolver essas dificuldades. E aí na década de 30, algumas regiões viviam uma franca decadência. É o caso do Nordeste, por exemplo, né, mas o Maranhão, o Pará também, né, com dificuldades para, né, vender seus produtos, queda de preço, empobrecimento das elites, né, em relação ao que havia se vivenciado antes, e o Estado brasileiro não conseguia responder a essas demandas. Então, esses grupos vão acabar puxando essas revoltas, expulsando governadores. Muitas vezes eles não interessavam a eles, os governantes que haviam sido mandados pelo governo regencial. Então, tudo isso vai gerar confusão. Ou seja, de modo geral, é um Estado que não vai atender aos interesses econômicos dessas elites. Não vai ajudar a resolver os problemas que essas províncias estavam passando. Então, uma elite se revolta, tá certo? O ponto 3, ele é também muito interessante, porque apesar de envolver os interesses das elites locais, especialmente no caso da cabanagem e a balaiada, as camadas de excluídos acabaram se levantando nas revoltas. Então, diante do momento em que há uma certa confusão, que os poderosos estão brigando lá entre eles, claro que essa camada de trabalhadores e trabalhadoras que até tinham sido excluídos, né, do processo de desenvolvimento do país, enfim, da discussão sobre o que vai ser o Brasil, né, eles vão também se incorporar aos movimentos e aí vão tentar direcionar para o que eles querem. Né? Então, esses grupos, gente, vão ser repelidos com muita violência. Se a gente pega a história da cabanagem, da balaiada, a gente vai ver que esses trabalhadores no Maranhão, no Pará, vão, né, ser massacrados, né, justamente pela Guarda Nacional, pelo Exército Mercenário do governo central. Então, realmente, vai ser um massacre de qualquer forma, não é? Apesar, né, de que os movimentos na população, né, de excluídos, quando se levantaram na história do Brasil, foram massacrados pelas próprias forças brasileiras, é o caso de Canudos, um pouco mais adiante, mas as demandas foram colocadas, né, as necessidades dessa população estavam sendo colocadas ali em um desses momentos que a população mais pobre explode. Né? Então, gente, para finalizar, a gente termina, né, falar um pouco sobre esse golpe da maioridade diante de muita disputa, de tensões entre as elites, né, de levantes no Brasil. O movimento liberal, né, o chamado Partido Liberal, né, no Rio de Janeiro, acaba promovendo o que a gente chama de golpe da maioridade. Apesar do Dom Pedro II ainda ter cerca de 13 anos, ele acabou sendo conduzido ao poder. Né? Então, isso põe fim ao período regencial, né, e vai marcar o início de um novo momento na história política do Brasil, que é o Segundo Reinado. Então, a gente vai ver que, durante esse período, a monarquia tentou estabelecer um pouco mais de estabilidade política, já que esse período da abdicação
né, até o golpe da maioridade, nesse período regencial, foi muito complicado, né, com revoltas populares, disputas políticas, tá certo? Né, revoltas por parte das elites, separatismo, sobretudo no sul do país. Né? Então, a ideia de colocar o Pedro II ao poder, estabelecer um governo, né, com uma perspectiva de ser mais organizado, de incluir, dialogar melhor com as províncias, vai tentar promover mais estabilidade política do Brasil, como de fato vai ser um período bem mais estável, né? Mas sem muitas dificuldades, sem muitos problemas políticos, tá? Então, isso é um tema para a próxima aula que a gente vai discutir, tá? Então, para finalizar aqui, ó, primeira questão, uma atividade para vocês fazerem com seus professores e professoras. Explique como surgiu a figura do coronel e como estiveram presentes em nossa história política. E 2, elabore um quadro explicando as principais características das rebeliões regenciais, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima aula de História. Abraço.